Olá, queridos alunos, como estão? Espero que estejam todos bem. Eu tiro a minha imagem daqui para a gente olhar somente para o exercício. Então, a gente vai fazer a primeira correção aqui da página 273 e 274, tá? Agora, aqui é o seguinte, com auxílio de uma régua e um transferidor, indique a medida dos ângulos inseridos a seguir. Então, o que acontece? Eu vou ilustrar aqui como é que seria uma régua e um transferidor para a gente medir o ângulo, tá? Mas isso aqui é mais aquisito de curiosidade, tá? Não posso pular um exercício desse, porque o transferidor é uma ferramenta que a gente tem que saber utilizar, porque lá na frente, se tiver uma aula de desenho de geometria, você vai precisar, tá? Então, aqui, a gente tem aqui a régua seria para a gente fazer essa linha vertical desse ponto aqui, que seria aqui, deixa eu pegar uma canetinha aqui, que aqui, ó, seria o nosso ponto zero, né? E isso aqui tem que pegar exatamente no meio do nosso transferidor. Então, quando eu coloco o transferidor aqui, ó, o ponto que eu marquei ali bem aqui, tá vendo? Bem nesse centro do meu transferidor. E pela medida da régua, eu vejo que está certinho, porque aqui está pegando em 90 graus. Lembra que a gente falou que 90 graus fazia um ângulo assim, ó, uma bolinha dentro, um quadradinho com a bolinha dentro, que é perpendicular, quer dizer, em pé, né? Então, se está aqui certinho, eu vou ver que a minha reta vertical, né? Não, horizontal, desculpa, minha reta horizontal, que é essa aqui, horizonte é o que está deitado, vertical que está em pé, ela está bem no zero, tá vendo? E ela vai daqui para lá. Ó. Quando eu olho no meu transferidor, vejo que aqui bateu no 40. Então, esse é o grau que está fazendo as duas retas aqui. Ela está fazendo 40 graus. Você vê que ela vai dando a volta, chega aqui, ó, ela faz 90 graus, que é quando está uma reta em pé. Chega que ela faz 180 graus, que a gente falou que é o ângulo, a gente tem um ângulo agudo, obtuso e o ângulo raso. O raso seria o 180, que seria esse aqui. A gente chega aqui nos 270 e quando dá a volta completa, não está escrito aqui, mas chegando no zero novamente, seria os 360 graus. Então, pela medida do nosso transferidor, aqui, ó, 40 graus é a medida desse ângulo aqui. Beleza? É a mesma coisa na letra B. Traço a reta ali, boto meu transferidor. Está lá bem no 90 certinho, quer dizer que está bem no centro. E aqui, ó, daqui até ali, ó, na minha régua, tem a medida aqui 30. Então, quer dizer que esse ângulo tem 30 graus. Beleza? É só isso, tá? Mas assim que se utiliza um transferidor, tá? Então, continuando, a gente tem aqui para observar o triângulo a seguir e responder. Qual é o lado oposto, né? Quer dizer, que está para o outro lado do ângulo A. Você vê que esse A está com um chapéuzinho em cima, ele está um A com um chapéu em cima. Se ele não falasse que era ângulo, só de olhar para essa figura aqui, a gente falou o quê? Que o ponto é nomeado com letra maiúscula, já sei que é um ponto. Quando ele colocou um chapéu em cima aqui, eu estou vendo que ele está falando de um vértice, tá? Essa linguagem matemática. Então, eu sei que é um vértice A. O que está oposto a ele? Está oposto a esse lado daqui, né? Então, esse lado BC. Então, o lado CB ou BC, tanto faz, né? E eu posso botar até um tracinho em cima aqui para fixar que é uma semi-reta, tá? Qual é o ângulo oposto ao lado AB? Tá vendo? Ó? AB. AB, a gente tem uma semi-reta AB, o que está oposto a ela é um ângulo aqui, né? É o ângulo C. Eu posso botar um chapeuzinho aqui nesse C, que eu estou falando de vértice, tá? E quais são os lados que formam o ângulo B? O ângulo B, ele é formado por AB, que é esse aqui, e formados por CB, que é esse aqui. Aí forma bem esse ângulozinho aqui. Beleza? Bem tranquilo.
Agora, para classificar o nome dos triângulos, lembrando que esse nome desses triângulos é importantíssimo, importantíssimo, você vai usar muito. A gente vê aqui que a gente tem um ângulo aberto aqui, ó, maior do que 90 graus, o maior do que 90 é obtuso, né? Então, é obtusângulo. Você vê que todos os ângulos aqui são menores do que 90, porque 90 graus é o que está retinho, igual a gente fez no transferidor lá. Então, só tem ângulo agudo, ele é o acutângulo. E aqui está indicando aqui, ó, nosso ângulo reto, né? Que é o ângulo de 90 graus. Não pode esquecer isso, que isso é importante. Esse triângulo aqui, o que tem de conta, criança, nesse triângulo retângulo aqui, a importância que tem isso dentro do dia a dia até é muito grande, tá? Então, aqui, ó, ele é um triângulo retângulo, tá? Isso aqui tem a famosa fórmula de Pitágoras, que ele, antes de Cristo, descobriu essa fórmula, até hoje ela é muito utilizada, tá? Então, aqui a gente tem aqui um desafio que lhe dá umas informações. Dá informação que uma rua reta, a padaria fica entre o mercado e a banca de jornal. E o mercado fica entre a banca de jornal e a sapataria. Logo, aí quer saber qual dessas afirmações aqui são verdadeiras. Então, a gente colocando a reta lá, ó, ele falou aqui, uma reta, a padaria fica, aqui, ó, padaria fica entre a banca de jornal, tá aqui, ó, e o mercado, tá aqui. A padaria está entre os dois. E o mercado. E o mercado fica entre a banca de jornal, que está para lá, e a sapataria, tá aqui. Então, a primeira está dizendo, a sapataria fica entre a banca de jornal, sapataria fica entre a banca de jornal e a padaria? Não, a padaria está para lá. Entre tem que ficar no meio. Então, essa não é. A banca de jornal fica entre o mercado e a padaria? Banca de jornal fica entre alguma coisa? Não, ela está no canto de lá? Também não. A padaria fica entre a sapataria e o mercado? Fica entre a sapataria e o mercado? Não. Está tudo para cá, tudo para o lado de cá. Também não. O mercado fica entre a sapataria e a padaria? O mercado fica entre a sapataria e a padaria, entre os dois? Ó, um para cá e um para cá? Sim, correto, a letra D. Tá? Então, está aqui a alternativa D de dado. Beleza? Então, agora a gente vai lá para o nosso livro. Que esse aqui é mais um conceito que está sendo dado, tá? O que é um quadrilátero, né? Porque você presta atenção no seguinte, o triângulo, quando é um triângulozinho, a gente não consegue traçar diagonal nele, tá? Sempre que a gente une os vértices, ela não vai ter aqui. Agora, aqui, quando a gente une os vértices aqui, a gente consegue as diagonais. Então, ele tem essa característica diferente do triângulo, tá? Então, a gente tem aqui o paralelogramo, que tem as linhas paralelas, e tem um retângulo, que tem dois lados paralelos e dois lados paralelos, né? Esse lado é igual a esse e esse é igual a esse. Os verticais são iguais, os horizontais são iguais. A gente tem o losango, que é igual um balãozinho. A gente tem aqui um quadrado, que a característica importante do quadrado é que tem todos os lados iguais, tem que ter os 4 lados iguais. E aqui é um trapézio, tá? O trapézio ele tem a característica de ter a parte de cima, as linhas horizontais, né? Uma de tamanho diferente da outra. Não vou falar a parte de cima, que pode ser que a de baixo seja menor do que a de cima. Também vai ser um trapézio invertido ali, tá? Então, as características aqui, ó, do paralelogramo, aqui ó, ele tem 4 lados, ó, 4 lados, sendo 2 paralelos, 2 a 2. Ó, esse é paralelo a esse é paralelo a esse. Aí você vai ver que o losango também, ó, 4 lados, mesma medida. O retângulo tem 4 ângulos internos da mesma medida, todos os ângulos aqui são iguais, diferente do paralelogramo, ó, o ângulo aqui já muda. Isso que faz ele ter essa inclinação. E o quadrado tem essa característica de ter 4 lados iguais, 4 ângulos iguais, 4 ângulos internos iguais, mesma medida em tudo, né?
Então, isso aqui é bem básico, tá? O mais importante mesmo era aquela parte do triângulo, tá? Note que todo quadrilátero, que é paralelogramo, pode ser um retângulo, se possuir 4 ângulos internos de mesma medida, né? Que no caso é esse aqui, o ângulo que faz ele virar um paralelogramo. Caso possua 4 ângulos internos da mesma medida e 4 lados da mesma medida, então o paralelogramo é um quadrilátero. E bem tranquilo, é mais conceito, nada que vai assim te arrancar os cabelos, nada disso. Então aqui, ó, o trapézio é esse que eu falei, ó. Ele tem as linhas diagonais, horizontais, quer dizer, linhas deitadas, uma de tamanho diferente da outra, tá? E o trapézio pode ser isósceles, o lado não paralelo possui a mesma medida, né? Que é o lado não paralelo aqui. Não é esse aqui, não. É esse aqui, ó, esse em pé, o lado não paralelo. Esse aqui é o lado paralelo. Esse daqui não são paralelos, por quê? Porque um está inclinado para a direita e o outro está inclinado para a esquerda. Esses dois aqui, tendo a mesma medida, esse que está em pé aqui, ó, um inclinado para a direita e outro inclinado para a esquerda. Ele tem a característica de ser um triângulo, um trapézio isósceles. Isso aqui é bem tranquilo, nada que vai ficar muito em cima disso, não. A gente tem um trapézio que tem 2 ângulos de 90 graus, que vai ser um trapézio retângulo. Aqui, ó, viu um quadradinho com um pontinho dentro, você sabe que é um ângulo retângulo de 90. E tem um trapézio escaleno. Escaleno, você sempre pensa que é tudo diferente, tá? Possui todos os lados diferentes. Beleza? E aqui, perímetro é você saber que é a soma de todos os lados. Ele está falando de AB, ó. AB, essa parte aqui, de A até B, mais B até C, mais C até D, e de D até A, se chama perímetro. Deixa eu só ir aqui num Paint para a gente falar uma coisa bem rapidinha. Aqui. Qualquer figura, vou fazer uma figura assim, que dá valores quaisquer, tá? Fala que aqui mede 3, e aqui mede 3, aqui mede 5, e aqui mede 2, aqui mede 2. Pensando que não é tudo igual. Se eu quiser saber de perímetro, eu quero saber desse mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. É a soma de toda a borda, da figura geométrica. Qual figura? Qualquer uma. No caso, o perímetro aqui de cabeça seria 3 mais 3, 6, mais 2, 6, 7, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 2, 15. Então, se eu escrevesse isso aqui, seria perímetro igual... Foi 15 que deu, né? Acho que foi 15. Isso aqui. Isso é perímetro. Qualquer figura tem perímetro. É a medida de toda ao redor da figura. Tá? Isso é perímetro. Vamos fazer um perímetro rápido aqui de um retângulo. O que acontece? A gente não falou que o retângulo ele tem uma característica de ter 2 lados paralelos iguais, esse igual a esse, e esse igual a esse. E tem essa característica. Então, se em dado momento for dito para mim que aqui mede 10 e aqui mede 5, e eu quero saber o perímetro, eu vou escrever 10 mais 10 mais 5 mais 5. 10 mais 10, 20, mais 5, 15, 20 mais 5, 25, mais 5, 30. Você fala, mas só tem número 10 e número 5, mas se eu falei que esse lado é igual a esse, se ali mede 10, aqui também mede 10. Se eu falei que esse lado é igual a esse lado, aqui mede 5, aqui também vai medir 5. E o perímetro é o quê? É a soma de toda a borda da figura. Lembrando que essa medida que eu coloquei é a medida que vai, ó,
Daqui até aqui eu falei que mede 10. E daqui até aqui mede 5. Eu não estou falando da parte interna, estou falando dessa borda aqui, como se você estivesse colocando um muro num terreno, por exemplo. Tá? Dá só mais uma ideia aqui de perímetro. E quando você sabe a característica da figura geométrica, fica fácil. Se eu botei um quadradinho aqui, quadradinho igualzinho, né? E eu falar que aqui mede 3, por exemplo, qual vai ser o perímetro? Né? O perímetro vai ser 3, mais 3, mais 3, mais 3, que vai ser igual a 12. Por quê? Porque se eu falei que esse é igual a esse, igual a esse, que é igual a esse, a gente leu ali que o quadrado tem os 4 lados iguais, né? Então, se aqui mede 3, aqui também vai medir 3. Aqui também vai medir 3. E aqui também vai medir 3. Então, isso faz com que eu já saiba qual vai ser o perímetro. Beleza? E lembrando que eu falei que o triângulo não consigo traçar a diagonal, é isso aqui, ó. A diagonal é... Vou botar aqui e vou botar um triângulo aqui. Deixa eu pegar uma cor diferente. Diagonal, ok, eu pegar o vértice e ligar um vértice ao outro. Ligar um vértice ao outro. Lembrando que o vértice é esse cantinho aqui. Se eu pegar esse vértice e ligar esse, ó, vai em cima da linha, eu não consigo. Ó, tá vendo? Não consigo uma linha diagonal. Se eu ligar esse vértice não vai. Se eu ligar esse vértice vai vir para cá. Ó. Não dá também. Então, isso que você vê que o triângulo não tem vértice, não tem linha diagonal, tá? Diferente de um quadrilátero. Beleza? Então, esse é o conteúdo assim, que o livro quer passar, bem básico, tá? Lembrando, vou falar mais uma vez que essa parte de triângulo, equilátero, isósceles escaleno, os ângulos internos do triângulo, isso você vai ver muito ainda, tá? Então, voltando lá para nosso PowerPoint, eu já resolvi aqui essa página aqui, ó, 276, 277, que é logo abaixo dessa explicação que eu dei aí. Aí, considero os polígonos a seguir. Quais são os quadriláteros aqui, né? Os quadros são o A, o B é quadrilátero, o C é quadrilátero, o D também tem 4 lados, D. O E tem 4 lados, ó, 1, 2, 3, 4, então é quadrilátero. O F é quadrilátero. E não é, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 lá, então não é quadrilátero. G é quadrilátero, J é quadrilátero e L é quadrilátero, beleza? Trapézio retângulo. Trapézio retângulo, lembrando, é aquele trapézio que tem o ângulo de 90 graus, né? Então, aqui, ó, olha o 90 graus aqui, ó. Olha os 90 graus aqui. E o trapézio, a gente falou que tem medidas aqui, ó, essa medida é diferente dessa. Então, é o F. Qual deles é um losango? Losango vai ser a figura B e a figura J. Aí você vai, professor, mas esse aqui é um quadrado. Se eu pegar o quadrado e botar ele assim, não vai ser um losango também? Então, depende da posição que eu coloquei ele, né? Um retângulo. O retângulo tem que ter as medidas, 2 medidas diferentes. Então, ó, a letra A e a letra B também, né? Porque isso aqui não é bem um quadradinho, não. Ele tem essa medida aqui, ó, diferente dessa medida aqui, tá? Se você considerou isso como um quadrado, também está certo, tá? Porque eu teria que ilustrar bem ali, dizendo que os 4 lados são iguais ou não. Né? Uma figura assim confunde mesmo. E quadrado, vamos ver aqui. A letra B. Vamos considerar isso aqui um quadrado, vamos tirar esse B daqui. Tá? Então, o que é retângulo é o A, e o quadrado é o B.
Tá? Isso aqui é difícil a gente... Na hora de eu montei, eu fiquei em dúvida e eu botar os dois, mas não. Ou ele é um quadrado ou ele é um retângulo, né? Vamos considerar ele sendo um quadrado. Tá? Agora, quer saber o perímetro do quadrilátero abaixo? Perímetro é o quê? Esse mais esse, mais esse, mais esse. É a soma de toda a borda. Então, aqui a gente tem lá 17 mais 4, 17, 18, 19, 20, 21. 21 mais 10, 31. 31 mais 25 dá 6 e dá 5. 56. 56 está aqui, ó. Letra D de dado. O livro só gosta de botar gabarito letra D, né? Aqui, o senhor Lourival, parece até o nome de um chefe que eu já tive na escola que eu trabalhava, era Oreval o nome dele. Senhor Lourival pretende construir um grande muro em torno do terreno, que possui forma retangular. Ó, retângulo tem medida como, né? Tem medida assim, né? Vou colocar essa linha aqui, não saiu. Com medida 25 de comprimento, ó, 25 de comprimento e 5 de largura. Com as informações que é passar para o pedreiro, qual o perímetro que ele vai ter, né? Esse terreno dele. Deixa eu apagar esse meu desenho doido aqui. Ficou bem em cima do nosso exercício. Então, vamos lá. Se mede 25, é 25 mais 25 mais 5 mais 5. 25 mais 25, 50. 5 mais 5, 10. 50 mais 10, 60. Então, o perímetro é 60. Logo, o senhor Lourival deve informar o seu pedreiro que o terreno possui 60 metros de perímetro. Tá? Então, feito isso aí, vamos lá para a página 279, 280, 282, 283. Pulei a página 281, porque eu achei que estava muito redundante ali o exercício. Não é nada que vai acrescentar muita coisa. A gente está no... A gente não tem a aula. Deixa eu até falar sobre isso. Deixa eu aparecer meu rostinho aqui. Né? Deixa eu falar aqui. Isso. Então, olha só. A gente não tem a mesma carga horária aqui na escola, né? Então, a gente está selecionando alguns exercícios que eu vejo que está repetindo ali. Aí, dei uma pulada no caso só essa página aí. Beleza? Estuda direitinho, que a gente tem ainda mais uma avaliação agora para o final, tá? Dúvida? Tira as dúvidas aí na nossa videoaula, segunda e quinta. Se você não consegue, pode mandar um e-mail para mim que eu respondo no próximo vídeo. Beleza? Abraço, crianças. Fiquem com Deus.